meus amigos aqui do canal. Eu sou o Coronel Montenegro, veterano das operações especiais do Exército Brasileiro. E hoje eu quero conversar sobre o caso do assassinato do pastor Anderson, em que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro conseguiu elucidar agora quem seriam os autores, e entre eles consta o nome da deputada federal Flor de Lis. Bom, e aí? O que aconteceu? O Ministério Público do Rio de Janeiro, ele solicitou a prisão preventiva de todos os envolvidos nessa trama, né? Todo o pessoal que foi identificado nisso. E é muito importante que você entenda para que serve a prisão preventiva. Bom, na verdade, ela é uma prisão que acontece ao longo do processo, né? Antes mesmo, às vezes bem antes da condenação. E ela tem por finalidade evitar que pessoas investigadas não desapareçam com provas, não fujam, não ameacem possíveis testemunhas de acusação, ou mesmo não matem as testemunhas, como queima de arquivo, né? Vamos lembrar aquele caso do Celso Daniel, que morreu um monte de gente durante as investigações. Então, assim, para que não se destruam provas, enfim, para que não se atrapalhe o andamento do processo. Bom, então, a prisão preventiva é algo, logicamente, muito importante e serve para preservar melhores condições de andamento de um processo, né? Só que essa história de prisão preventiva não vale para todo mundo no Brasil, porque a quadrilha de deputados de péssimo caráter que elaborou a nossa Constituição Federal de 1988, que está em vigor, eles incluíram o artigo número 53, que proíbe a prisão preventiva de parlamentares, né, de nível estadual e federal. Ou seja, toda prisão preventiva ela precisa ser antes apreciada pela Casa do Parlamentar. Isso é muito privilégio, né? Então, na verdade, é uma tremenda falácia dizer que isso serve para preservar a autonomia do parlamentar. Isso é um tremendo privilégio absurdo mesmo. E, lamentavelmente, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo onde parlamentares gozam esse tipo de privilégio. Você sabia que o Brasil é o país recordista mundial de pessoas com foro privilegiado? Nós temos mais de 45 mil pessoas na condição de foro privilegiado. E o pior é que não dá nem para dizer que tem a ver com a população grande. Porque, por exemplo, até mesmo a China, que é um país que tem uma população muito maior do que a nossa, lá eles possuem menos de 3 mil pessoas na condição de foro privilegiado. E olha que lá é uma ditadura extremamente fechada. Mas se a gente for olhar os países mais sérios, né, as democracias mais amadurecidas, a gente vai lembrar aí que tem os Estados Unidos e o Reino Unido, onde lá é zero o número de pessoas com foro privilegiado. Na Alemanha é apenas uma pessoa, se não me engano é o primeiro-ministro. Bom, dentro dessa premissa, a gente deduz que os parlamentares brasileiros eles têm o direito de assassinar pessoas ou praticar outros tipos de crime, como de corrupção, sem impunemente, né? Esse caso da Flor de Lis não é o primeiro. Há outros casos na história do Brasil, já na vigência dessa Constituição de 88. É só vocês pesquisarem. Um exemplo é o caso da Paraíba em 93. Não vou aqui citar nomes, é fácil você descobrir, né? E em outros estados também tem. Bom, e aí a gente chega à seguinte conclusão. No Brasil, há pessoas que estão literalmente acima da lei e que não podem ser punidas e nem presas preventivamente numa investigação, por exemplo, por dar um tiro em alguém, né, por homicídio, mesmo que a polícia tenha fortes evidências. Isso é um absurdo e que se agrava quando o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, ele se recusa a colocar em votação qualquer tipo de iniciativa para acabar com esse privilégio, né? E agora, então, eu quero lembrar você, eleitor carioca, tá? Que preste bem atenção e em quem o Rodrigo Maia vai apoiar esse ano na eleição municipal e lembre disso. Coloque nas suas considerações. E também em 22, né, quando ele vai tentar se reeleger. Só para lembrar que o Rodrigo Maia é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, né? Ele foi criado ali no Novo Leblon, estudava no Santo Agostinho e tem no seu currículo profissional praticamente apenas uma carreira política que já começou muito bem apadrinhado, porque ele é filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, o senhor César Maia, né?
E também vale lembrar que muitos parlamentares se elegeram agora, em 2018, com a bandeira conservadora, de direita, né? E ao chegar ao Congresso Nacional, passaram a ter uma certa amnésia seletiva em relação a esse tema, que foi justamente uma das promessas de campanha deles. E aí eles nada fizeram em relação a esse privilégio que só existe no Brasil e em Moçambique. E aí, então, a gente tem que engolir que essa deputada federal, Flor de Lis, assassina, investigada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, não pode ser presa preventivamente por causa dessa aberração criada pelos políticos que elaboraram a Constituição Federal de 1988 para ficarem acima da lei, né? Então, só lembrando, eu sou o Coronel Montenegro, pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro, e quero pedir a você que deixe seu like nesse vídeo, compartilhe e cobre do seu deputado federal e do seu senador que faça alguma coisa para mudar essa lei que só serve para proteger canalhas, bandidos e vagabundos. Força e honra.